Então podemos começar oficialmente aqui, Manu. Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, é o nosso episódio número 91. Sabia que a gente já tem 91 episódios? Parabéns. Aqui no Pele Digital Cast? E tem vários episódios com você. Já teve episódio que você foi o host, expulsou a mim e o Omar e dominou a área completa. Verdade. Semana passada eu fui expulso, não tinha vaga, estava falando aqui, ó. Então eu falei, não, essa semana deixa o Omar de férias, deixa ele pra lá e vamos aqui com quem entende do assunto de hoje, que são zumbis e medicina. Tudo de zumbi no cinema, mas zumbi na medicina eu vou ter que aprender. O Omar vai fazer falta nesse sentido, mas em termos de cultura pop, zumbis, etc. Você acompanha Walking Dead? Acompanho, adoro. Tá assistindo The Last of Us agora? Sim, tá gostando? Assisti já os 2 episódios, já, todo ano. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já tem gente aqui mandando um monte de carinha cheio de beijo para você. Obrigada. A Manu é a mais famosa aqui do nosso time. Será? A gente, quando bolou o tema, eu acho que a gente tem muita coisa interessante aqui. Né? A gente, lógico, que puxou um pouco da hype, né, desse Last of Us, para trazer alguns aspectos interessantes e que se conectam com a medicina de uma forma ou de outra. Né? Algumas conexões são um pouco fictícias, outras nem tanto. Você sabe que quando a pandemia do Covid começou, tem um filme, né? Acho que chama Epidemia, eu acho que é esse o nome do filme. Eu acho que em inglês é Contagion. Nossa, e era tipo muito... Nossa, eu lembro que eu tava, né, reclusa e tal, e aí aquela sadomasoquista total, resolvi ver esse filme, porque eu vi não sei aonde, que era um filme que contava um pouco de uma história parecida, e aí a gente vê como que, né, a arte imita a vida, e a vida imita a arte, assim, sucessivamente. E você sabe que teve um pico, né, desse filme na Netflix no início da pandemia. Várias e várias pessoas entraram nessa linha Eu tava nesse pico, com certeza. Eu vi. E vamos lá, eu acho que hoje a gente vai conversar sobre o assunto. A nossa moderadora é a Manu, ela vai trazer as perguntinhas. As perguntas e o ponto de sobriedade, né? E para quem entrou aqui achando que seria hanseníase, teve uma reunião que mudou a data do Ministério da Saúde sobre hanseníase. O Marco Andrei, como um cara politicamente ativo no tema, ele foi chamado, meio em cima da hora, e nesse processo houve mudança da diretoria da hanseníase lá no Ministério da Saúde, então acabou que embolou tudo. Teremos uma atividade no dia 30 sobre hanseníase com o Marco Andrei. Ele, inclusive, se tiver alguma novidade importante dessa reunião, ele já traz para a gente. Breaking News, o que tem de novo de hanseníase? Vai estar lá nesse evento, vai ser exclusivo para médicos, vocês vão ter que se inscrever. Quem for da comunidade infecciosa, Infecto Expert, quem for aluno do Dermato Expert, já vai estar o link dentro da plataforma também. Então, bora lá. Bom, Fábio, nossa, tosse é meio contagioso mesmo de longe, né? Porque tosse eu tenho vontade de dizer. Vou botar o... Então, Fábio, para começar, então, falando de zumbi de um ponto de vista médico, né? Porque eu estou super curiosa para saber todas as perguntas, porque realmente, como eu falei, eu sou aquela que eu faço um tempo da minha agenda, eu sou milhões de coisas ao mesmo tempo, mãe, professora, médica, etc, etc. Mas eu sempre faço um tempo para ver uma série, para ver um filme. E filme apocalíptico é um dos meus preferidos, eu adoro. E eu gosto muito de zumbi. Eu fico meio com medo, mas eu acho que me dá vontade de ver mais, não sei. E com certeza já me passou pela cabeça, né, se existe um conceito biológico, ou seja, existe uma verdade. Paula tá chique lá em Paris. Eu chamei a Paula para participar hoje, lá de Paris, ela entrou aqui só para tirar onda. Pois é, cara, tipo, eu tô comendo um coração.
O microfone tá muito baixo, tá achando, Fábio? Croissant com jus d'orange. Para mim, o áudio tá bom. Olha ela zoando você. Meu pai. Para você fazer um laser. Mas, vou fazer. Eu quero saber se tem um conceito aí biológico verdadeiro no conceito de zumbi, né? Se esse zumbi daria para existir essa entidade, ou isso, né, é impossível, né? Conta para a Paula disse que não sabe nem o que é zumbi. Então vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar de zumbi foi lá na minha infância. Já viu Stranger Things, que tem aqueles moleques que jogam Dungeons and Dragons e conhecem os monstros, e graças a esse conhecimento nerd, eles conseguem achar as soluções para os problemas que vêm lá desses mundos alternativos. Então, foi jogando um jogo parecido com esse, foi a primeira vez que eu entrei em contato com zumbi. E nessa época, tinha uma certa clareza. Zumbi é um morto-vivo, ou seja, a pessoa tem que estar morta. Depois que morre, acontece alguma coisa, alguma animação, ninguém explica bem, e de repente ele volta a ter algumas atitudes de vivo, né? Ele se movimenta, ele se locomove, ele quer se alimentar. E aí vem um ponto importante. Vampiro é morto-vivo também, né? E vampiro tem uma coisa curiosa. Se você é mordido por um vampiro, você pode virar um vampiro. Você pode virar Tem várias variações, tá? Dá licença que você gosta muito de vampiro. Bastante, aliás. Vampiro depende muito. Tem conceitos de vampiro que a pessoa é mordida e ela se transforma. Às vezes, tem que tomar o sangue do vampiro para poder aí tomar, assim, tipo, se alimentar. Tipo, a pessoa é mordida, ela fica numa fase meio de transição e aí ela precisa se alimentar de um sangue, que não precisa ser do vampiro, não. Aí ela vira vampiro. E tem uns que tem que ser enterrados também. E aí eles meio que ressuscitam o vampiro. Então o vampiro tem umas variações. Legal que a Karina, ela falou que ela conhecia o zumbi como escravo sem vontade, fruto de ritual voodoo. Vamos guardar esse conceito que ele vai meio que se conversando com essa evolução. O fato é que o zumbi é a mesma coisa, né? Se você é mordido por um zumbi, você vira um zumbi. Então, até esse momento, o que era um zumbi na minha cabeça? Isso é o conceito do Fábio. Uma criatura morta que mantém as características físicas de um corpo em decomposição. Você não vê zumbi bonitão, você vê zumbi caindo. Você até imagina aquele troço fedido, né? Mentalmente inerte, sem capacidade de raciocínio e que são imparáveis. Querem comer de qualquer jeito. Essa que era a minha definição. Beleza. Então o zumbi estava morto. Mas só que, assim como na vida, a língua e as definições elas têm vida. Então teve uma evolução conceitual em relação ao zumbi. Isso aconteceu muito por conta das obras. Começou a ter muita obra literária, obra de cinema, videogame. Last of Us, por exemplo, é um game. Ele veio adaptado. E aí eu comecei, eu lendo, né, sobre o assunto. Você sabia que existe uma sociedade de pesquisa em zumbis? Não acredito. Não tem uma sociedade, e essa sociedade define zumbi como um humano ou um defunto. Então ele já não coloca mais a necessidade de que esteja morto para ser um zumbi. Tem que ser agressivo, impulsionado por uma infecção biológica. Então ele começa a dar uma causa. Essa noção de zumbi, então, começa com uma infecção biológica. Gostei. E nessa definição, né, um aspecto, né, que era ignorado passa a existir. Agora a gente está falando de um estado zumbi. Né? O zumbi deixa de ser um morto e pode ser um vivo. Basta ter alguma infecção. Essa definição ela quebra um paradigma que existia, né, no meu conceito. Não precisa mais estar morto. Não estou dizendo que isso é diferente.
Não estou dizendo que isso é um consenso mundial. Mas aí, se você achava que a sociedade de zumbi era muito, tem um grupo que se reúne de 2 em 2 anos para conversar sobre apocalipses de zumbis, compostos por cientistas, médicos, artistas, que é um acrônimo ZAMM, que é o Zombie Apocalypse Medicine Meeting. E olha aqui que eles definem, como é que é a definição. É um indivíduo cuja fisiologia e comportamento estão, aí pode ser tanto completamente como parcialmente, sob controle de um indivíduo geneticamente distinto ou de uma população de indivíduos geneticamente distintas. Ou seja, meio que conversa com a definição anterior. Sim. Né? O zumbi agora é um indivíduo doente, sob controle. Os zumbis estão vivos, de acordo com esse grupo, eles não estão mortos. A gente está falando de um parasitismo que controla comportamento. Ele se comporta como uma infecção, né? E, de certa forma, isso abre um pouco a mente, né? E aí vem a pergunta objetiva: zumbi existe na vida real? Então vamos aos argumentos, que talvez não sejam tão lineares assim. Existe nas plantas um tipo de parasitismo que chama-se necrotrófico, ou seja, o parasita ele entra na planta morta e domina a planta morta. Então, literalmente, tem plantas zumbis. Isso existe. Tem um joguinho de videogame, zumbi, você já jogou? Já. Bem legal. Isso aqui é versus zumbi, gente. Plantas versus zumbis. Planta versus zumbis. Era isso. E aí as plantas são meio loucas, elas ficam lá, então lembrou isso aí. Plantas versus zumbi, muito viciante, mas dá um pouco de aflição, porque você fica meio... Eles tentam te matar e eu ficava um pouco nervosa. Não, esse parasitismo... matar, contaminar, né? Contaminar, já aprendi. O parasitismo necrotrófico não existe em ser humano. Ou seja, o cara morreu, entra um bicho e te domina. Em nenhum ser fora das plantas. Mas tem um parasitismo parecido, que chama-se hemibiotrófico. Ou seja, ele entra enquanto está vivo, mata o hospedeiro, e ele, depois de morto, ainda continua usando o hospedeiro de alguma forma. E isso acontece com os insetos. O fungo do Last of Us faz isso com os insetos. Ele existe na vida real. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Assim, no segundo episódio, né, que tem a micologista, né, não sei se você viu, ela vai lá no laboratório e ela acha super estranho, né, como é que existe essa amostra aqui, né, e ela fica tipo, mas é impossível, né, então eu lembro bastante disso, que ela fica... E agora o que está acontecendo? Ela se surpreende e ela se dá conta de que tem uma coisa muito errada acontecendo, né? Que não deveria acontecer. Então, essa parte é muito marcante para mim. Assim, muito antes de ser convocada, que eu já estava vendo, né? E aí, assim que saiu o domingo, eu já baixei para ver. E isso eu falei, caraca, ali ela se deu conta que o negócio ia pegar fogo, né? Não, ela mandou explodir a cidade que a família dela morava, né? Sim, tipo assim, ela sabia que ia ser o fim do mundo. E é engraçado porque, por exemplo, filmes como The Legend, né? Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Não sei se você viu. É um dos, eu vi, mas não prestei muita atenção, não. Mas também tem alguma coisa de pandemia, né? É um vírus. Na verdade, é uma vacina. Acho que é a vacina de alguma coisa muito simples. Não sei se da varicela, não sei qual vacina, mas era uma vacina simples. Dá errado, né? Então as pessoas são vacinadas e aquele vírus se transforma numa fonte de transformadores de zumbis e eles não ficam na luz e né, obviamente querem matar o Will Smith de qualquer jeito. Você tem uma pena horrível do cachorrinho dele e você fica torcendo para ele. Aí ele encontra aquela Alice Braga, que é uma atriz brasileira que faz muito filme lá fora, e esse filme é muito bom. Não vou dar muito spoiler, mas é bem triste. Né? Então fica a dica aí, pessoal. Mais, Last of Us assistam. Veja aí o filme Eu Sou a Lenda, do Smith. E existem, então, insetos zumbis. Mas não tem mamíferos zumbis. Isso não existe.
Agora, se nós incorporarmos o conceito de controle ou mudança de comportamento por um agente infeccioso, aí o bicho muda de figura. Porque, cara, a gente vai falar da nossa live de hoje. A lista não é pequena, não. Existem algumas possibilidades de mudanças de comportamento e de fisiologia por conta de agentes infecciosos. E aí, isso é curioso. Eu acho que é, no mínimo, curioso, porque o que traz? Traz uma perspectiva que não estava tão clara, aquela coisa que era absurda num primeiro momento, um morto vindo para cá. Sim. No Last of Us, eles não estão mortos, tá, pessoal? Eles estão vivos. Para quem acha que aquilo são seres mortos, não, eles são seres vivos. Diferente do Walking Dead, que eles estão mortos. Então, aqui tanto a que eu gente acho que tem umas cenas de cabeça assim, se mexendo sozinha. No The Last of Us não tem isso. Né? Não. Uhum. É bem legal. E o jogo é muito bom. Quem nunca jogou, quem gosta de game, jogue. É bom pra caramba. Eu nunca joguei, mas eu sabia da existência, porque, enfim, eu gosto dessas coisas, mas dizem que tanto que lançou o filme pela popularidade do... Não, o jogo é muito bom. A jogabilidade, né? é impressionante. Uhum. E te coloca no clima mesmo pós-apocalíptico zumbi. Então é isso. Mas definição de zumbi. Não, vai. Desculpa, já ia pro top 2. Não. É só fechar, né, que a definição de zumbi ela não é tão clara, mas dependendo de como você considera, dá sim pra gente dizer que existe ou não. Se você considera que precisa morrer, não existe. Mas se perda de controle estiver valendo, existe. E aí bate com o voodoo da nossa amiga, né? Porque o que no voodoo fez? Os zumbis são as pessoas, são os escravos que perderam o controle por conta do voodoo. Então, não deixa de ser. Mas o que você acha que esses filmes apocalípticos, né, principalmente relacionados com essas infecções causando, né, essa coisa do zumbi, a gente pode aprender alguma coisa de fato? O que é real aí para se utilizar para nós, humanos? Então no nosso top 4 a pergunta é: como podemos aprender medicina com as pandemias apocalípticas de zumbi? Essa que é a pergunta, né? Eu queria começar com uma frase: da indiferença ao pânico, com o tempo voltamos para a indiferença. Você acha que isso combina com o nosso Covid? Sim, total. Né? No início, todo mundo desesperado. Agora você fala: peguei Covid pela milionésima, centésima vez. Não tem máscara, nada, já peguei Covid. Agora a gente está já tipo relax em relação ao Covid, né? E a gente vê isso nesses filmes de pandemia de zumbi. Eu acho que na prática, para quem não filosofa sobre zumbis, Walking Dead foi a série que fez a gente enxergar um pouco diferente, né, o que era zumbi. Porque no Walking Dead fica claro, zumbi é uma infecção, e é uma infecção viral. Inclusive, é uma infecção viral que foi fabricada na França. Não sei se você sabia dessa... Sim. Eu vi bastante o Walking Dead. Mas eu ficava um pouco desanimada com o Walking Dead, que eu achava que era um negócio que não tinha muito fim, assim. Era meio sem perspectiva, né? Meio que... Não tinha esperança. Enrolaram muito, foram 11 não tinha um objetivo, temporadas. Né? Não. Você sabia que eu fui no set de filmagem do The Walking Dead? Foi? Em Atlanta. E vi uma filmagem. Eu tô te falando que você chamou a pessoa certa para essa live. Porque eu fui visitar minha sobrinha, que morava em Atlanta, para a faculdade, né? Ela fazia faculdade lá. E aí eu descobri que eles filmavam, né? Era uma época bem de ouro, assim, da série, né? E aí eu descobri que tinha uma cidadezinha onde os atores moravam e que tinha filmagem, assim, ao ar livre, né? Você podia ir lá e ver. Não era nada muito... E aí tinha um lugar que era uma loja da série, tinha algumas coisas usadas pelos atores, você podia acabar encontrando o ator ali, bebendo um negócio. Não encontrei ninguém, não. Mas foi legal. Fui lá e eles estavam filmando
uma cena assim num trilho de trem e foi uma experiência muito legal. Então, eu era fã, mas aí depois eu desanimei. Eu achei que eu achei que esse final poderia ter sido encurtado. Muito tragédia, demais. Então vamos lá, eu acho que o primeiro ponto que não pode deixar de aparecer, que a pandemia é o centro da narrativa de todas essas séries de zumbi, não é verdade? A gente está falando de pandemia. Verdade. A gente está falando de um problema emergente que assola o mundo, né? Que foi exatamente o que a gente vivenciou em 2020 com o Covid. Sem trocar... Mesma coisa, a gente começa a ficar assustado, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí tem, tipo, pânico, né? As pessoas correndo na rua, não sei o que é. Claro que eles exageram. Não, e aconteceu aqui em Manaus, por exemplo, faltou oxigênio. Pessoas morrendo por falta de oxigênio. Coisa... Foi ganhando uma proporção gigantesca, né? Que é a pandemia acontecendo. E aí vem alguma coisa, né? Quem... Na real, no momento da pandemia do Covid, sabia de pandemia, entendia de pandemia, sabia lidar com o problema. Há muito tempo. Ninguém. Todo mundo é bando de teórico. Parecida, né? Já tinha ido para outra. Exatamente. Então, esse é um ponto. O segundo é o zumbi como o Omar aí, só bebendo uma caipirinha e... Não quer nem saber de... Ó, tá vendo, Omar? Agora que eu entrei no seu lugar e eu sei tudo de todas as séries de zumbi, foi todos os filmes de zumbi, já fui lá assistir ao vivo o zumbi, então acabou, não tem mais pra ninguém. Não, agora eu culpei não poderia ter sido melhor a minha companheira de live. O zumbi como um avatar epidemiológico. O que quer dizer isso? Quando eles fazem um zumbi, eles personificam a pessoa doente. Imagina, por exemplo, gripe que mata todo mundo. Aí você vê, ó, tem uma população, quem que está gripado, quem que não está gripado. Então, a gente coloca o zumbi para ilustrar visualmente o desespero de uma pessoa doente, o estado de uma pessoa doente, a transmissão de uma pessoa doente, ou seja, a gente visualiza. Inclusive, hoje, os zumbis são considerados como um dos melhores modelos matemáticos de transmissão de doenças infecciosas. Tem artigos falando sobre isso, modelos matemáticos, e tem aplicativos na internet que você fala quantos zumbis, do tamanho da população, taxa de transmissão, e ele coloca lá o futuro em relação ao que vai acontecer na humanidade com os zumbis. Então, os zumbis, eles ajudam na visualização da doença, que muitas vezes, até para gente que é médico, enxergar o problema não é tão fácil, ele fica meio etéreo. Então, o zumbi ele traz essa perspectiva. A ficção traz também controles e estratégias de saúde pública. Contenção, isolamento, estratégias diferentes de isolamento e contenção, o uso do militar para quarentena. Então a gente está falando de estratégias que foram utilizadas no Covid e o tipo de contenção diretamente relacionado ao tipo de transmissão, ou seja, por contato, por vias aéreas e por aí vai. Tem também a relação do hospedeiro com agente infeccioso. A gente vê isso no Last of Us, fica até melhor. Dependendo do tempo e a relação que o fungo tem com o hospedeiro, o cara pode morrer, e aí ele vira um fungo grudado na parede. Quando é uma infecção muito recente, ele só tem um cogumelozinho pequeno saindo da cabeça, tal. Quando a infecção é mais antiga, já é aquela cara inteira, já o cogumelo, a cabeça aberta. E por aí vai. Então a gente está falando acho que eu fiquei mais assim, achando nojento. Mais do que cair na boca, assim. Fungo é bizarro. E tá bem feito pra caramba, né? Ai, nossa, tá bem nojento. Eu acho que eu aguentava mais os Walking Dead, assim. Eu acho que ia ser bem agonia, assim. Mas você vê que no Walking Dead, durante a série, ficou claro que existem infecções assintomáticas. Você pega o vírus enquanto está vivo
morre e só depois manifesta. Só depois então você tem infecção latente, você tem a L que não fica doente apesar de ter se contaminado. Então a gente está falando de relação hospedeiro-agente infeccioso de várias formas. E isso serve para o desenrolar da série, né? Então, no Walking Dead começaram a queimar os corpos, quem morria era queimado, não deixava mais ali de bobeira. Então a gente foi evoluindo. Ecologia do parasitismo, tá? A sobrevivência do mais adaptado, survival of the fittest, né? Que vem do Darwin. Então a gente está falando de tipos de parasitismo. E aí a gente está falando de parasitismo de transmissão direta, ou por via aérea, ou por mordedura, contato, né, inoculação pós-trauma. Então a gente tem mecanismos de transmissão. Imunologia e vacinologia, ou seja, todo seriado fala que vamos criar uma vacina, vamos ficar imune. Isso, para citar alguns exemplos, né, do que a gente pode trazer de medicina vindo de cada série. Então, cada série você pode sim explorar de uma forma mais detalhada e, cara, eu acho que podem servir sim de estudos epidemiológicos para quem está começando, fica mais interessante, né, do que pegar uma coisa mais sem graça e você vai incorporando esses conceitos. E as séries são interessantes porque eu acho que elas têm uma assessoria técnica eu acho legal, bem legal. Um aspecto de realidade, assim. Eu acho que essa coisa, ainda mais hoje em dia, que a gente já passou pelo que a gente passou, né? Então, assim, tem um outro filme que eu gosto muito, que é bem aterrorizante, que as pessoas se contaminam e elas se matam. Você já viu esse? E aí a transmissão é meio que pelo vento, pelo ar, que é uma coisa de uma planta. Não sei se você já viu esse. É muito louco. Meio que passa uma brisa, aí depois que passa a brisa, a pessoa se contamina e aí ela se suicida. É muito louco esse filme. E aí eles descobrem que tá numa coisa que umas plantas soltam, assim. Então... Como se fossem esporos, né? Uma coisa assim. Exatamente. E aí o que isso causa no hospedeiro é a morte iminente. De alguma forma ele tenta se matar. Ele tenta se matar de qualquer forma. Mesmo que a pessoa fique segura ali, de algum jeito os humanos lá começam a morrer, né? Então é muito... Assim, tem uns filmes muito... Assim, as imaginações vão muito além, mas eu acho que no fundo eles tentam trazer algo de plausível, né? Dentro... Tanto que esse filme da epidemia, né? Que até o nosso queridíssimo aqui, Aprígio, acho que falou pra gente o nome, falou até o nome do ator, Dustin Hoffman, não foi isso? E esse filme, poxa, quando você vê pós-Covid, você fala, nossa, eles acertaram muitas coisas, né? Pegando do animal, transmitindo para um país para o outro, pessoas que não tinham não eram tão acessíveis assim ao vírus, né? Que poderiam se tornar imunes, a vacinação, o jeito como que eles escolhiam a vacinação. Então, assim, é um filme muito legal para você ver dessa outra perspectiva, pós-Covid, porque é um filme antigo. Então, realmente, eu acho muito legal quando eles conseguem trazer um pouco de realidade e plausibilidade para aquela coisa meio fantasiosa, que é, claro, um extremo, né? Vamos para o próximo? Bora! No nosso top 3 de hoje, qual que é a pergunta? Deu um spoilerzinho que você falou assim que o fungo existe, né? O fungo do The Last of Us existe. E se você acha que pode chegar ao ponto de realmente existir essa contaminação humana e virar todo mundo zumbi, Fábio, pelo amor de Deus. Será? Será? Não, por favor. Não, então, o Cordyceps, né? Ou então Ophiocordyceps, né? Porque tem mais de um. Eles são fungos que atacam insetos, né? Eles atacam insetos e eles sim podem transformar insetos em zumbis. Ah, tá, não, tá. Aí achei que você ia falar. Não. O Cordyceps ele faz isso, né? Alguns insetos. Então, eu peguei alguns nomes aqui para a gente exemplificar. Ophiocordyceps unilateris. Ele infecta formigas e controla o comportamento. Tem o Metartisium anisophilae. Esse aí
esse controle do comportamento, eles usam para benefício próprio, para tornar, sei lá, fazer uma... O que é isso? O que significa controlar o comportamento? Eles invadem e matam. Por exemplo, eu não... Tem um que é bem interessante, que é numa mosca. É um Entomophthoralis. E... Deixa eu ver se eu peguei o nome. Entomophthora muscae. O que ela faz? Ele entra, pega a mosca fêmea. A mosca fêmea, ele muda a característica dos pelinhos da mosca fêmea, que atrai outra mosca macho. A mosca macho copula com a mosca fêmea e ele invade a mosca macho e mata a mosca macho. Meu Deus. Então ele usa como uma bait, né? É uma das formas. Pega os nutrientes e usa aquele inseto para conseguir mais nutrientes ou para infectar outros, como, por exemplo, deixa um gafanhoto vulnerável para ser para um pássaro. Aí o pássaro vai e ele infecta o pássaro. O fungo, ele é muito poderoso, porque ele prospera na vida e na morte. Né? Você vê, por exemplo, o vírus. Se o vírus mata o hospedeiro, ele tem um tempo pré-definido para poder evoluir. O Sporotrix, por exemplo, comum, né? A esporotricose tem de monte. Se enterrar o gato, doente, morto, o fungo ele prospera na terra. Ele está lá. Você está deixando o fungo tranquilo. Então esse é um ponto que é interessante, né? Então, diretamente, o Cordyceps nada a ver. Mas vamos fazer uma extensão de raciocínio. Imagine, então, que existem alguns gêneros que infectam insetos. Um desses aqui, Entomophthora muscae, que faz parte dos Entomophthorales. E alguns desses causam doenças no homem, que são as doenças classificadas como entomophthoramicoses. Então, antigamente, né? Estamos chegando lá, então. Antigamente tinham as zigomicoses, que tinham as mucormicoses e as entomophthoramicoses. As mais comuns são basidiobolomicose e conidiobolomicose. Então, quem faz micologia lembra. E aí a gente está falando de doenças que hipertrofiam o tecido, né? O cara cresce, você tem volumes, verdadeiros tumores. Então, as conexões, elas podem não existir hoje. Pode ser que no futuro existam. E é em cima disso que os filmes se inspiram. Mutações do Cordyceps que consegue, a partir desse momento, dominar o cérebro do homem. Ainda não existe, mas... não é impossível. Então, essa é a não questão. Sei. Meu ponto. Talvez, sei lá. Espero que não, né? A Paula achou que era Gordíceps, mas é Codíceps. Né? Cor. C-O-R. Cor. Paulinha. Não é. Eu deixei todos os zumbis obesos. Tipo, não é. Até tem um zumbi desse do Cordyceps que fica grandão, né? Mas eu não vou falar para não dar spoiler aí, porque não sei se vai aparecer na série e tal. Você joga então esse jogo? Você jogou? Joguei até o fim, todos. Nossa, então você deve estar super empolgado agora. Sei tudo. Só não sei como eles vão fazer. Tá um pouco diferente, mas tem um monte de cena do game. Assim, mas a sequência, a narrativa é um pouco diferente. Eu gosto tanto de série e filme que eu fui no CCPX, acho que é isso, que é a Comic Con brasileira. Aqui legal. Geralmente é no fim do ano, né? Foi em dezembro. E fiquei lá 3 dias, né? E aí o Pedro Pascoal, que é o ator da série, estava lá, deu entrevista, eu filmei ele, fiquei lá vendo ele legal. pertinho. Foi bem legal. E aí ele falou sobre a série e tal, então foi muito divertido ver. A Paula falou que vai tomar champanhe para acompanhar melhor a nossa live. Toma, amiga, toma por mim que eu tô na aguinha aqui, tá vendo? Não queria um champanhezinho. É muito chique.
Mas... E aí a gente agora vai para o top 2. Quais são os efeitos biológicos do cordíceps? Cordíceps, eu escrevi errado para você? Você escreveu errado. Eu escrevi errado. Tem um R. Eu estou falando aqui errado. Cordíceps. Porra. Então o cordíceps, ele não domina o nosso cérebro, mas ele age, tem alguns, né? Você vai ficar passada com a quantidade de efeito biológico que esse fungo exerce no nosso corpo. Eu não sei se você sabe, mas ele é utilizado em medicina chinesa há muito, muito tempo. Extrato de cordíceps. Tem criadouros de cordíceps. Nossa! E se você encontra na natureza, assim, tipo um cogumelinho, assim? Ele é visível. Encontra na floresta, tipo assim, um cogumelozinho? Ele fica um cogumelo e eu vou achar uma foto, depois eu vou te mandar a foto de como fica igualzinho. Eu tenho um pouco medo, né? Tem umas pessoas que se perdem na floresta e comem cogumelo para sobreviver, né? Cara, mas e se comer um negócio assim? Não, e se a gente for falar de controle mental por cogumelo, né? O que não falta é cogumelo. Substância tal. O que acontece é que o que acontece é que os fungos são agentes complexos. Eles produzem muitas substâncias bioativas. Tá? A ciclosporina vem de um fungo de inseto, que é Tolypocladium inflatum. Então, só para achar. Então, a penicilina veio de um fungo. Sim, claro, essa é a clássica. Então, a gente está falando de várias substâncias. Eu vou listar para você, porque esse aqui eu vou dar uma colada, pessoal, porque a lista é grande. Eu não tive tempo em botar tudo na cachola. Imunomodulação. Então, o que o cordíceps consegue fazer no nosso sistema imune? Ele pode ser imunoestimulante, dependendo da substância, imunomoduladora ou imunossupressora. Eles atuam nos toll-like, nos receptores de lecitina, eles atuam nos natural killers e eles conseguem, então, exercer inúmeras ações no sistema imune, dependendo de qual substância e dependendo de qual composição, né? Porque, cara, a lista de substâncias é gigantesca, sendo 14 exclusivas desse fungo. São várias. Tem estatina que vem de cordíceps. Que interessante. Atividade antioxidante. Na medicina, então. É super utilizado na medicina. Legal. Eu não sei se as estatinas utilizadas na medicina tem alguma que venha deles, mas tem estatina derivada deles, entendeu? Legal. Atividade antioxidante, com peroxidação lipídica, elimina radicais de hidroxila. Então a gente está falando aí de diminuição de potencial de envelhecimento e diminuição de processo inflamatório. Ele é ergogênico. Então o pessoal que malha, a gente está falando de menos fadiga, mais performance e melhor capacidade respiratória. Ele tem ação antitumoral contra mama, cólon, adenocarcinoma de bexiga, glioblastoma multiforme, hepatocarcinoma e câncer de pulmão. Estudos basicamente in vitro. Ele atua na COX-2 e nos oxigênios reativos, então diminuindo e com ação anti-inflamatória. Ele tem ação hipoglicêmica, melhorando o diabetes animal, né? Então, ratos com diabetes são tratados com extratos de cordíceps. Tem ação antimicrobiana contra Candida albicans, HIV, influenza, EBV, herpes simples, HIV e SARS-CoV-2. Tudo isso graças ao nosso super cordíceps. E aí, animou? Mas você acha que pelo fato da gente utilizar ele em larga, ou talvez utilizar, ou ter a possibilidade de utilizar, talvez isso ajude a um dia a gente fazer alguma coisa errada e ele virar zumbi, a gente virar zumbi? Os extratos, eles são mortos, né? E nos extratos você mistura tudo. Então você perde um pouco o controle. Eu não conheço... Então não é o fungo de verdade, né? Você não...
Aí, sei lá, o cara tá manipulando lá o fungo para fazer alguma coisa. Agora, eu não entendo de medicina tradicional chinesa. Eu até entrei em contato com um colega médico que entende do assunto. Acho que até é um assunto legal, né, para a gente trazer, porque a nossa medicina ocidental, eu não sei como é que funciona. Então, eu não me meto a falar sobre o assunto, mas tem algumas dificuldades, pegando o que eu entendo. Produção em massa do fungo, porque você tem que produzir o fungo na frutificação. Sabe aquela hora que sai aquelas coisinhas ali da boca do cara? É isso que você quer na produção. A frutificação do fungo. Você tem que identificar e isolar o princípio ativo. Porque se você entregar tudo, você também entrega com o que a gente chama de micotoxinas. Tem produtos que agem para o bem, mas tem produtos que agem para o mal. Então você entrega uma quantidade grande, então você isolar o princípio ativo, purificar o princípio ativo, ter quantidade suficiente, você conseguir escala para produzir mundialmente, essas são as dificuldades de se utilizar. Então, muitas vezes o que o pessoal faz é pega a molécula e imita ela em laboratório para fazer uma forma sintética. É mais ou menos assim que funciona, mas é curioso, né? Um fungo que é só de inseto ter tanta ação em ser humano, né? E aqui a gente está falando principalmente das ações boas, porque a gente não entra tanto em contato. Tanto é que a micologista do segundo episódio falou, mas ele não infecta humanos, né? Então é em cima disso. Acho que a gente fala um pouco desse top 1 aqui. Já vamos para o top 1? Vamos. Aqui tem bastante coisa. E quais são as infecções reais que são zumbificadoras? A gente comentou um tiquinho, né, sobre isso. Quais são as zumbificadoras, as infecções reais? Aí é um ponto. Eu vou contar uma historinha, tá? Vou contar a história do Maxwell. Pode ser o Maxwell, já que a gente está falando de séries americanas? Maxwell. Ele vai ser o nosso personagem fictício. Como é um personagem fictício, eu vou dar uma lida aqui para ficar legal. Ele se envolveu numa briga, o Maxwell, e recebeu uma mordida no braço direito. O nosso protagonista ele foi prontamente atendido, a ferida foi limpa, cuidaram bem, cuidados locais, evoluiu super bem. Tirando o trauma da briga, ele estava muito chateado, tudo aparentemente estava indo bem. Enquanto a vida de Maxwell seguia, na ferida, lá dentro, uma dinâmica macabra acontecia. Um agente desconhecido, logo após a mordida, procurou o músculo mais próximo, logo abaixo da pele. Mais especificamente, ele procurava o receptor nicotínico de acetilcolina da placa neuromuscular. Em pouco tempo, pelo sistema de endocitose, clatrina dependente, ele foi internalizado e alcança o interior do neurônio. Temos o início dessa replicação e multiplicação desse invasor. E após 60 horas, o nosso inimigo chega no gânglio da raiz dorsal. Falta pouco para ele chegar na medula. Maxwell, por outro lado, ele tem uma cicatrização incrível. Já não sente quase nada na ferida. Na verdade, o braço está até um pouco dormente. Nada demais. Vida segue, invasão prossegue. O maleveto, em sua propagação neural ascendente de baixa eficiência e velocidade, mudou de estratégia. E ao chegar na medula, ele pega a carona com os neurônios sensitivos. Começa a seguir um padrão de propagação de conectividade sináptica. E em pouquíssimo tempo, todas as células neurais estão invadidas. A sua estratégia é perfeita. Pouquíssima inflamação. Se existe, essa inflamação é pontual e mínima. Agora o sistema nervoso do Maxwell não é mais dele, é do invasor. Disse o monstro, e ainda se gabando ele completa. Esses humanos idiotas não têm a menor ideia de como eu trabalho. Espalhado. Gente, eu curiosa com essa história, meu pai.
Sim, concentrado em seu quartel-general, o núcleo vermelho, localizado na ráfia do mesencéfalo, o invasor falou: agora eu controlo a agressividade do ex-Maxwell. Eu não vou esperar nem meses, nem anos. Eu quero começar logo os meus trabalhos, diz o vilão. Enquanto isso, no 10º dia, após mordedura, Maxwell quase cai da escada. Nem lembro o que ele tinha para dizer, mas o braço está ficando mais dormente. Eu acho até que eu estou com febre. Sei lá, deixa para lá. Estou sem fome. Me deixa descansar. No dia 12, pós-mordedura, nota desconforto na garganta. Tem uma sensação ocasional de asfixia. Tem dificuldade de engolir o líquido. Preciso beber, mas ao forçar, minha garganta aperta. Cada vez mais forte. Agora nem mais consigo respirar quando bebo água. Respiro rápido, curto. O que está acontecendo? Falta de ar tremenda. Não posso beber água. Vou me... com mais um pouco d'água. Sinto uma ardência... Foi você, Fábio. Ouviu? Onde é que parou? Voltou agora. Onde é que a gente parou? Na ardência e aí ficou tudo. Tá, vou voltar aqui então. A agitação toma conta de mim. Não sei o que houve. Minha mãe tentando me ajudar com mais um copo d'água. Tento beber, mas eu sinto uma ardência em meus lábios. Mais um engasgo, cada vez mais forte. Ela fala, eu me irrito. É como se um vendaval atingisse minha paciência. Fico cada vez mais agitado. Minha saliva não entra mais. E quanto menos saliva quero, mais ela parece. Mais grossa. Começa a brigar com minha própria saliva. Nunca foi tão difícil cuspir. Ela gruda em mim, ela não para. Agonia, angústia. Vou vomitar. Sai daqui. Tira esse copo. Sai da minha frente. Fecha a janela. Empurro minha mãe. O copo cai. Ouço um trovão. Só me lembro de um pulo e do meu grito. E essa baba precisa sair de mim. Estou cercado, preciso me defender. Vocês não me pegam. Nada mais faz sentido, preciso me defender. Um ruído estranho sai da minha garganta. Não é latido, mas está bem. Posso causar um medo. E quem chegar próximo eu vou atacar. Vou depositar essa minha baba grossa e asquerosa. Sem mais se reconhecer, vejo uma imagem de uma pessoa transtornada na minha frente, pupilas de diferentes tamanhos, todo arrepiado, suando muito e com o membro ereto. Ele cai duro. Maxwell não existe mais. Gostou dessa história? Uau, hein? Isso é uma descrição de um caso real. Raiva. Isso é uma descrição da raiva de 1888 do livro de Sir Grover. Uau, que máximo! Muito bom! E muito possível, né? Que é isso? Isso é uma zumbificação. É o zumbi todo ocupando o corpo. É a raiva. É assim, depois de um tempo eu já comecei a pensar em raiva pelos sintomas que ele estava apresentando, mas é muito interessante como eles colocaram sobre essa perspectiva da própria doença, né? Muito bom. Eu romantizei a descrição dele para ficar... Mas eu peguei os dados da descrição e coloquei. Então, o que eu descrevi aqui é o que acontece nas séries de zumbi. Só que não tem essa modificação corporal, tem essa modificação comportamental. E o primeiro filme, você que é nerd, de zumbi, foi inspirado na raiva. Exatamente. Sabe qual é o nome do filme? The Crazies, Os Malucos, de 1973, de Jorge Romero. E o nome do vírus era Trixie, um vírus da raiva modificado. Isso é um exemplo extremo. Graças a Deus a raiva não se transmite igual o SARS-CoV. Mas se a gente tivesse esse vírus da raiva com essa capacidade de transmissão igual ao do Covid... Vira essa boca pra lá. Mas agora eu vou dar alguns exemplos de vida real que mudam o comportamento e passam despercebido muitas vezes. Toxoplasmose. Ela pode afetar o comportamento e
Estudos sugerem que quem tem toxoplasmose cerebral não precisa ter só a lesão tumoral, não. Você se torna mais agressivo, perde cognição e muda a personalidade. Doença de Lyme, quando ela afeta o sistema nervoso central, está relacionada a mudanças de comportamento e sintomas que levam a ansiedade, depressão e até transtornos de personalidade. Malária. Existe a malária cerebral, em que você tem confusão, delírios e alucinações. As encefalites, aí, qualquer encefalite pode causar mudança comportamental. Febre do Vale, ou seja, aquelas ricketsioses, são outros exemplos. Isso sem falar das doenças priônicas, doença da vaca louca, e por aí vai. Então, e aí? Existe zumbificação? Existe, né? Será? Né? Então, esse é o cenário. E aí, eu não sei quem aguentou ficar na live até esse momento. O que vocês estão achando, né? Eu sei que a gente viajou um pouco na maionese, mas eu acho que a gente conseguiu conectar, não conseguiu? Sim, eu acho que foi super interessante até para a gente colocar de uma forma mais real. Da onde vem também um pouco dessas ideias, né? Como você falou, tudo começou ali com a raiva, e aí eles extrapolaram para outras coisas. Agora a gente tem o zumbi pelo fungo, né? Realmente, até essa série, o que eu lembrava dos zumbis que eu já tinha visto eram mais infecções virais, né? Tudo começava com infecção viral. Eu gosto também da história do Eu Sou a Lenda, né? Eu comentei que tudo começa com uma vacina com vírus atenuado, né? E aí aquele vírus atenuado transforma-se numa coisa totalmente louca e fica todo mundo doente, porque as pessoas passam a transmitir, né, também. E aí tem gente que é imune, tem gente que chega no momento, né, no Eu Sou a Lenda, que pegou quem pegou e quem não pegou, entendeu? E aí sobreviveu quem não pegou. E aí... o Túlio aqui falando, neurochagas, neurosífilis, neuro-TB. O infectologista tem que saber de zumbi agora. Infectologista que não entende de zumbi está desatualizado. Aqui, ó. Alimentação como modificadora do comportamento em função da parte neurológica do intestino. Isso aí, se você for mais sutil, né? Imagina um espectro, né? Que as séries pegam um espectro em que é uma doença que alta taxa de infectividade, alta taxa de patogenicidade e casos completamente graves. Agora, quantas pessoas no Covid, por exemplo, mudaram de comportamento? Sim, né? Claro. Com mais dificuldade de aprender, mais impacientes, com mais medo de sair de casa. Não é um estado zumbi. A pessoa não perdeu o controle, mas ela não está no estado normal. E eu acho que as situações extremas, elas servem para alertar o que está no meio do caminho, né? A gente sabe que não é o branco ou preto, né? Tudo da vida ela está no cinza, ou mais cinza ou menos cinza. E aí vem um ponto que eu entendo, né? Eu entendo que a medicina é uma profissão intelectual. Eu não acho que a nossa profissão seja operacional. Sim. A gente precisa de um tipo de raciocínio que demanda alta capacidade de interpretação, que demanda alta capacidade de relativização, ou seja, aquela informação num determinado contexto é completamente diferente da mesma informação em outro contexto. Perfeito. E como é que você faz tudo isso se você não filosofa, se você não leva em consideração pontos de vista, se você não faz leitura de colegas de outras áreas, ou seja, se você não pratica isso? Então, hoje, na verdade, foi uma brincadeira, né, que a gente trouxe em relação aos zumbis, mas que tem muitos pontos. Eu nem abordei aqui a parte comportamental, mas o que te faz assistir uma série de zumbi é a parte do comportamento humano, né? Eu não vou ficar, eu vou sair. As pessoas, como você bota muito... Eu me boto muito nessa situação, como eu faria para proteger, né, as pessoas que eu gosto. Aí você vê que é um dilema, e aí você perder tudo. E eu sempre fico pensando umas coisas, por exemplo, eu estava lá vendo The Last of Us, pensando, né, sem celular, sem TV, e aí, o que eu ia fazer, né?
ler livro de novo, aí vai dos livros, cadê os livros, né? Cadê a produção literária acontecendo? Então, como que a gente consegue ser humano sem estar, né, se conectando, né? Hoje em dia, né, depois de já ter passado por essa fase. Então, é tudo se pensar, também colocar valor nas coisas certas. Lógico que eu espero que a gente nunca passe um apocalipse zumbi, mas você colocar na situação do que é realmente importante no seu dia a dia, do que você, né, precisa, né, para estar feliz, né? Então, são muitas coisas para se pensar. Eu queria fazer primeiro acho que prestar uma homenagem, eu não sei se você soube, essa semana, um colega, ele foi meu colega de residência, o Rodrigo Ferraz. A gente estudou junto, a gente partiu junto, né? E a vida, infelizmente, prega peças, não é um cara saudável, parecia até que o tempo não estava olhando para ele, né? A foto dele recente é muito parecida com a foto da época de residência. Um cara querido, né? Eu acho que talvez seja uma das pessoas mais gentleman que eu conheci, assim, sabe? Nativamente, o que as pessoas fazem uma força tremenda para ser, ele era naturalmente, ele não criava um personagem e ele estava nos meios de mais alto padrão da cosmiatria nacional, né? Eu acho que vale a pena a gente deixar um registro. Não era um colega próximo, mas era um colega que eu admirava muito, e a internet permite, né, a gente acompanhar as trajetórias, e com certeza uma das trajetórias de maior sucesso do nosso grupo, infelizmente uma tragédia, a gente não sabe o que houve, e acho que é uma semana triste para a dermatologia brasileira. Era um cara que quem faz cosmiatria assistiu alguma aula dele, com certeza. Assisti várias aulas dele, ele era speaker de um laboratório, né? Então eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas, né? Ao longo aí dos treinamentos que a gente faz ao longo da nossa vida dermatológica. E era uma pessoa que, assim, eu não conhecia mais pessoalmente, né? Mas a gente segue muitos colegas e os relatos de carinho, os relatos de solidariedade com a família dele, e a gente percebe quanto que ele deixou esse legado de amor e respeito para as pessoas que eram iguais, né? Então isso mostra como essa pessoa era aqui conosco. Não, ele era unanimidade, nunca vi perder paciência, nunca vi gritar, nunca vi agredir ninguém, uma pessoa realmente de fino trato, né? E fica homenagem. Eu sei que eu não sou muito fã de homenagens póstumas, eu gosto de homenagem em vida, eu não gosto de homenagem pós-mortem, mas nesse caso ninguém esperava, né? Não estava nos planos de ninguém. Mas dizem que as pessoas de luz se aproximam do nosso Senhor, Criador. Eu não vou entrar no mérito, cada um acredita numa figura, mas se aproximam mais rápido porque eles não precisam evoluir como nós. Nós que não somos tão evoluídos precisamos ficar mais tempo na Terra para poder crescer, desenvolver e cada vez ficar num estágio melhor. Então, esse é um conforto para a família. Ele já estava pronto, já estava preparado. Espero que ele esteja bem, cumpriu a missão, né? Como diz, eu estou na minha fase meio Rodrigo Ferraz, onde estás? Espero que cheio de luz e cheio de paz. Então é o que eu tenho. Boa noite. Ana, fala do teu evento. A gente nem falou, acho que é legal. A gente está numa jornada agora, né? Isso. Eu queria primeiro agradecer ao Fábio por me chamar. É um prazer estar aqui às terças, tá, Fábio? Chame sempre quando você amar. Mas eu sei que eu sou, tipo, vem cá, mano. E eu vou com o maior prazer. É muito legal estar aqui nesse momento do Pele Digital. Algumas vezes já estive e eu tenho muito prazer e muita satisfação de estar aqui. Você já falou tudo sobre o Dr. Rodrigo e eu espero que a gente deixe esse legado de ensinamento para as pessoas, né? Pessoas que lidam com o ensino na medicina, né? Então a gente quer deixar esse legado mesmo,
né? E aí, para finalizar aqui a minha fala final, eu queria chamar todos vocês que ficaram aqui até o finzinho escutando com a gente para se inscrever na jornada de dermatoscopia que começa semana que vem. Vou explicar só como vai funcionar rapidinho, sabe? São 4 dias. Primeiro uma introdução, né? Uma aula básica para poder também nivelar, né? Para todo mundo começar a treinar os casos no segundo dia, meio que na mesma. Então, se você já sabe dermatoscopia, vai ser aquele dia da revisão. E se você não sabe, você vai começar a entrar no assunto de uma maneira bem legal. E aí eu dividi dessa forma, sabe? Eu li um livro que me inspirou nisso, que era um dos meus livros preferidos de dermatoscopia, que o livro divide os temas de dermatoscopia pelas cores das lesões. E aí eu achei isso muito legal, é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu falei, quando eu puder, eu vou fazer um curso espelhado nisso. Então, cada dia é uma cor. Então, a gente começa com as azuis, vem as castanhas, as rosadas, e assim a gente pensa de uma outra forma. É como se a gente estivesse fazendo um exercício, se você já sabe dermatoscopia, por exemplo, é um exercício de ver as coisas de uma outra perspectiva, e se você não sabe, talvez dessa forma seja até mais fácil para você aprender. Então não deixem de se inscrever, os links estão nas nossas bios, e é gratuito, estarei ao vivo para fazer, eu fico muito feliz, Fábio, até já falei isso para você algumas vezes, mas eu agradeço muito a oportunidade de fazer cursos gratuitos de dermatoscopia. Tem negocinho, eu sei, a gente lança a turma, é isso mesmo, tem um curso mais demorado, que se a pessoa quiser, ela pode se inscrever depois. Mas o fato de poder utilizar essa plataforma para espalhar a dermatoscopia de um jeito bem acessível para muito mais gente, me deixa muito recompensada e muito feliz. Eu realmente, é uma realização pessoal fazer esses cursos completinhos, que a pessoa pode ver início e fim. Então, eu queria agradecer novamente, mais uma oportunidade de agradecer essa oportunidade. E eu espero vocês. Começa segunda-feira. Isso aí. Convite, segunda-feira é dia 30, é isso? Segunda, dia 30, 31, 2. Acho que é isso, dia 32. Tá bom? Certo. E a live da semana que vem, oficialmente, é contigo, né? Verdade. Estarei aqui no... Então... Tá vendo? Agora eu invadi totalmente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Manu. Obrigado a todos que aguentaram os zumbis de hoje. E até semana que vem, em que a gente vai falar sobre a importância das cores no diagnóstico na dermatologia. Não é só dermatoscopia, não. A importância das cores para o diagnóstico. Isso aí. Grande abraço, até semana que vem. Beijo. Tchau, pessoal.